teve dificuldade, né, porque não estava programado a sexta-feira, né, então acaba tendo outros compromissos e não vai poder entrar. E quem for entrando, a gente vai abrindo a sala aí para o pessoal entrar, tá? Vamos começar no 21 então, novamente, capítulo 21. A gente fez só o primeiro versículo, vamos continuar daí, voltando para o versículo 1 e aí dando continuidade. Vamos lá, 21, 1. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, eu acredito que essa parte ficou clara para nós ontem, né? Que a partir do momento que todos os acontecimentos que nós vimos no capítulo 20 aconteceram, né? Esse julgamento, o juízo final, nós temos aí o arremate, né? De todo o livro praticamente acontecendo no capítulo 20. É o final do final do final. E agora nós passamos a começar a ver, João começa a ver, a ter uma visão justamente desse momento que a gente chama de eternidade com Deus, né? Então, a partir desse capítulo 21, a gente começa a ver um novo cenário, a gente começa a ver uma nova formação acontecendo, que é o quê? Depois de 1000 anos, onde a terra foi totalmente restaurada pelo reino de Deus, por Cristo como rei sobre todas as nações, e agora todos os inimigos de Deus foram mortos, o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que mereciam nesse momento lago de fogo e enxofre já foram lançados lá. Então todo o mal acabou, todo o pecado foi extirpado, todos os inimigos de Deus foram aniquilados. E agora João está dizendo: agora vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, né? Então, nós vamos ler um outro versículo lá das coisas passadas e a gente vai entender um pouquinho mais disso. O que João está dizendo é que o que era antes, agora, depois de tudo isso, passa a ter novidade, passa a ser tudo novo, passa a ser tudo restaurado. Mas existem os dois espaços, exatamente como antes. A questão é que existe um do passado e um agora do presente. Então, existe um novo céu e uma nova terra. Porque a gente já tem visto bastante isso durante todo o nosso estudo, de que os redimidos, de que os salvos, de que aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles vão habitar a terra. A terra é nossa por propriedade, a terra é nossa por herança. Essa é a herança que o Senhor nos deu. Então, é habitar na terra que Ele criou para que o homem habitasse. Desde Gênesis 1, a ordem que Deus deu era essa, que o homem habitasse na terra e dominasse sobre ela, e tivesse domínio sobre todas as coisas, e cultivasse essa terra, e vivesse, se deleitasse nessa terra que Deus havia criado para ele. Então, Apocalipse 21 vai começar a voltar no tempo, ou a mostrar para nós de que o plano inicial agora volta a estar no plano original de Deus, né? Agora o plano inicial volta a estar no lugar onde ele deveria estar e que ele saiu por causa do pecado. Então, o novo céu e a nova terra foram criados, né, restaurados, e agora está feito, está pronto, e a palavra diz então que tudo que era antes, tudo que era deturpado, tudo que era transformado pelo pecado em maldição, agora já não existe mais. Então, um novo céu e uma nova terra estão estabelecidos, ok? E aí ontem nós terminamos a aula falando sobre essa questão do mar, né? E o mar já não existia. Então, no momento em que a terra é restaurada, a palavra está dizendo que o mar já não existia. E aí eu coloquei isso para vocês ontem, que é uma reflexão muito minha, né? E aí eu queria que vocês realmente pensassem a respeito disso, mas não se preocupassem com essa questão, né? Eu falo que tem algumas questões dentro da palavra de Deus que são coisas que o Senhor ministra dentro do nosso coração, e entendimento que a gente vai criando conforme a gente vai meditando na palavra, mas que não necessariamente precisa ser o alicerce da nossa fé em Deus, né? Então, dentro do livro de Apocalipse, a gente viu algumas coisas que João nos revela, que João nos mostra, mas que não precisa ser a base da nossa vida. Por exemplo, eu não preciso me preocupar
quem vai ser a besta do final dos tempos. Eu sei que ela vai existir. Eu não preciso me preocupar quem vai ser o anticristo, esse homem que vai estar encarnado. Eu vou perceber quando ele chegar, porque pelo discernimento da palavra isso vai acontecer. Agora, o que eu preciso então, como igreja, estar pronto e preparado? Eu preciso buscar a minha santificação, a minha edificação espiritual, para que no momento em que iniciar tudo isso, eu tenha suporte espiritual, eu tenha alicerce em Cristo, para que quando as tempestades vierem, a minha casa não seja derrubada. Para que quando o fogo de Deus vier, né, trazendo purificação, eu possa permanecer de pé. Para que eu possa ir até o fim, fiel, testemunhando sobre Jesus mesmo diante da morte. Então, essas coisas é que precisa ser a preocupação do cristão. Eu preciso estar me alimentando da palavra, eu preciso estar me edificando para que eu esteja pronta para aquele dia, para aquele momento. E não um dia específico, mas para esse momento do final dos tempos. Essa tem que ser nossa maior preocupação. Então, essa questão do mar aqui que eu falei para vocês, eu queria que vocês ficassem bem à vontade para ler textos depois, para meditar um pouco sobre isso, e então vocês fossem então tirando as suas próprias conclusões sobre essa questão e entendendo um pouco mais sobre isso. Eu dei alguns pontos para vocês, depois a gente pode mostrar alguns outros versículos falando sobre isso, mas peguem lá textos que falem sobre o mar e vocês vão conseguir, com esse entendimento que eu dei, construir aí um entendimento melhor sobre isso, tá bom? Pastora Gema, tá aberto aí o áudio. Fecha para nós, por favor. Paulinha, ontem, assim que a gente terminou a aula, a tela chegou aí, né, Paulinha? Glória a Deus. Deus abençoe. Ela levantou uma questão, ela falou assim, Eli, me explica melhor, fiquei um pouquinho na dúvida. Você falou sobre o mar, mas quando a gente lê lá em Gênesis 1, quando Deus cria o mar, ele diz que ele criou e viu que era bom. Então, tudo que Deus cria não é perfeito? Sim, como é que o mar, então, pode ser demônios, né? E aí, na hora, eu até mandei um áudio para ela falando, e eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque pode vir essa dúvida na cabeça de vocês, ou até outras dúvidas. Mas o que eu falei dentro desse texto e a respeito do mar? Que o mar traz uma tipologia, traz uma alegoria de uma representação de demônios, ok? Por isso ele já não existe mais. Então, quando a Bíblia está dizendo que existe agora um novo céu, uma nova terra e o mar já não existe, é porque nós não vamos ter mais esse levante do nosso adversário, a gente não vai ter mais esse contraponto do nosso adversário. E ele foi aniquilado. Então as águas, elas se tornam todas... como é que fala, gente? Elas se tornam todas doces, né? Como é que fala aquela palavra que a água se torna potável, né? As águas se tornam potável. Porque se você fizer uma pesquisa, lembra que eu falei ontem a respeito do porquê que o mar é salgado? É uma pesquisa boba, simples. No Google, vocês já vão perceber que a salinidade do mar tem a ver com o escorrer, né, da água da chuva nas montanhas, nas pedras, com a batida da água do mar nas pedras. É dali que sai todos os sais minerais que ficam concentrados dentro do mar. Então todo o rio e toda a água da chuva deságua no mar. Então todo esse sal que vem correndo através das chuvas, nas montanhas, nas pedras, nos rios, eles desaguam no mar. E como não existe outro lugar para o mar despejar isso, ele se concentra ali. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Google, que eu fiz algumas vezes essa pesquisa, a gente percebe o quão perfeito Deus está fazendo uma comparação, uma alegoria a respeito do mar, como algo que é salgado, porque o sal vem da rocha, vem da pedra. A palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra também. Por que o sal? Por que Deus usa essa tipologia, essa alegoria para falar sobre isso? Então, essas coisas que a gente vai juntando e vai entendendo, tá bom? Mas não precisem se preocupar com isso, eu só mostrei um ponto aqui, o mar já não existia, ok? Então, depois que tudo isso acontecer, que o novo céu e a nova terra se manifestar, o mar já não existe mais, ok? Vamos continuar aqui então. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, o versículo 2 está dizendo que ele vê
eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que vinha da onde? Que descia dos céus. Então, queridos, a pergunta básica aqui para nós é: se a cidade santa, se a nova Jerusalém, João está dizendo que ele vê ela descendo dos céus, ok? Para a terra. Se ele vê ela descendo dos céus para a terra, por que eu tenho que pensar que eu vou da terra para o céu? Se a nova Jerusalém, se a cidade santa, ela vai vir para estar no nosso meio, e é isso que nós já lemos ontem aqui nesse texto, como é que os cristãos pegam essa teologia de dizer que nós vamos para o céu? O que você vai fazer lá no céu se a nova Jerusalém vai estar aqui na terra? Se vai haver uma nova terra totalmente restaurada para nós através do reino de Cristo. Se Cristo está habitando aqui na terra, reinando aqui na terra. Se aqueles que foram transformados, os santos, estão com os corpos transformados, vivendo aqui na terra, já viveram um milênio e agora vão viver a eternidade aqui na terra. Então, entendem porque essa teologia, ela é uma teologia que traz um pouco de falha no seu entendimento da própria palavra. Nós estamos lendo, queridos, a Bíblia. Eu não estou pegando em outro livro e pondo teologia para vocês. Eu estou lendo Bíblia com vocês desde o início. E é isso que eu quero que vocês vejam junto comigo. Versículo 2 está dizendo: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Então vem uma cidade que vem da parte de Deus. Estava lá com Deus nos céus. E agora, depois de tudo restaurado, essa cidade santa, essa nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela vai descer do céu. Ok? E diz aqui que ela é preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quando fala isso, aí as pessoas logo imaginam que tá falando da noiva de Cristo, faz uma misturada danada. O que está dizendo aqui para nós é que essa cidade, ela está adornada, ela está enfeitada, ela está toda produzida como uma noiva para o seu noivo. O que uma noiva faz quando ela vai se casar? O que ela faz quando ela vai se preparar para um casamento? Ela se maqueia, ela faz um penteado, ela põe o melhor vestido de noiva, ela passa o melhor batom, ela põe o melhor sapato, ela se adorna, ela se arruma. Então diz que essa cidade, ela está adornada como uma noiva que para o seu marido. Então não tá falando que a cidade santa é uma noiva. Tá fazendo um comparativo de quão ela está arrumada, de quanto ela está adornada, ela está cheia de enfeites, ela está cheia de coisas lindas sobre ela. Então essa cidade, ela é maravilhosa e ela agora está descendo dos céus para a terra. É isso que João está mostrando aqui para nós nessa visão. Versículo 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, olha a voz que sai do trono, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então a voz que sai do trono pode ser do próprio Deus, como pode ser de algum ser vivente, como pode ser de um querubim. A voz sai do trono, ali do lugar do trono de Deus, certo? E essa voz diz, o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os homens aonde? Na terra. Agora o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o templo que Deus tem lá no céu com ele, nesse momento agora, que está sendo adornado, né? Como essa noiva está sendo preparado para esse dia que ele vai descer do céu. Esse lugar onde Deus está, onde Deus habita, esse lugar, a Bíblia está dizendo agora, o tabernáculo de Deus, ele vai estar com os homens, com os quais ele viverá. Quem que vai viver com os homens? O próprio Deus. Então quem vai vir morar conosco é o próprio Deus, e não nós morarmos lá com ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o tabernáculo de Deus, ele agora está com os homens, e o próprio Deus viverá com eles. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês estão lendo aí? Se tiver outra coisa na Bíblia de vocês, vocês me ajudam, tá bom? Vocês me falam. Continuação do versículo aí. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então aqui ele põe povos, para mim, no plural, porque na verdade não vai ser só um povo.
mas vão ser muitos povos, muitas nações. A terra continua sendo um lugar de muitas nações e de muitos povos. Por isso que a pregação do evangelho precisa ser a toda tribo, língua, nação, povos. Por quê? Porque esses povos vão permanecer na terra, ok? Só que agora são todos remidos, lavados, tinham o seu nome escrito no livro da vida, têm os seus corpos transformados, já passaram por todo esse processo que a gente leu e eles estão habitando agora nessa nova terra. E então o tabernáculo de Deus vem para habitar com os homens. Porque se já não existe mais pecado, então o próprio Deus pode estar no meio de nós, assim como era no Éden, ok? Nós vamos fazer essa ligação de Gênesis 1 e a gente vai entender dentro de Apocalipse 21 aqui, ok? Então ele está dizendo aí, eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então Deus estará aqui conosco. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto aqui que eu queria também falar com vocês, que nada mais é do que essa questão da transformação de um novo céu e de uma nova terra. Quando a gente fala, existem duas frases que são muito ditas e que a gente precisa então corrigir a nossa forma de falar. O que vai acontecer nos últimos dias na terra não é o fim do mundo, ok? São os últimos dias dessa era, desse tempo, ok? É isso que vai acontecer nos últimos dias. Porque o que vai acontecer no milênio é a restauração dessa terra, ok? E por isso que ele fala que essa antiga ordem já passou, ou as primeiras coisas já passaram na Bíblia de vocês, né? Algumas Bíblias já diz assim, as primeiras coisas já passaram. Por quê? Porque na verdade o que aconteceu toda essa era passada, esse tempo passado, ele acabou. Começa um novo tempo, uma nova era. Qual era que começa? Qual tempo que começa agora? Um tempo chamado eternidade com Deus, que nunca deveria ter acabado. Em que momento que essa era de eternidade acabou? No momento em que Adão e Eva pecaram. Então iniciou uma nova era onde o pecado reinou sobre a humanidade e agora, nos últimos dias, Deus então fez com que tudo isso acabasse e voltasse então, ou na verdade iniciasse o que ele tinha determinado desde o início. Então uma nova era inicia. Então vamos trocar essa nossa fala, gente. Não vai ser o fim do mundo, no sentido de que tudo isso aqui vai acabar. Não vai. O que vai acontecer é que Deus vai restaurar todas as coisas, como no início, como no princípio, ok? Então, não vai acabar o mundo, vai acabar essa era, vai acabar esse tempo, onde o pecado, onde a maldade, onde o diabo existe. Isso não vai existir mais, ok? É disso que está se falando. Então, não haverá nem morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Onde vocês acham que a gente deve ler nesse momento? Quem identificou o texto? Alguém identificou aí o texto? Isaías 43, por favor. Isaías 43. Foi o nosso tema de 2019, né? Isaías 43. Eu quero ler o texto com vocês. Isaías 43. E agora vocês vão começar a ver esse texto de Isaías de uma outra maneira. E é a maneira que Isaías está profetizando, ok? Vocês leram lá comigo, né? Acabaram de ver que eis que faço nova todas as coisas, não é isso? Perdão, vou pegar aqui o versículo certo. Estou fazendo novas todas as coisas. Então Deus está fazendo novas
todas as coisas, porque quem está falando é o próprio Cristo no trono, ok? Isaías 43, a partir do versículo 1. Vamos ler? Eu quero ler o texto todo para vocês poderem identificar certinho do que está se falando aqui, tá bom? Vamos ler. Isaías 43 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Deus está dizendo literalmente que ele vai fazer qualquer coisa em prol do seu povo, em prol da sua herança, ok? Versículo 5: Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul: não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e a quem formei e fiz. Isso tudo é o Senhor quem estava falando para Isaías. Agora Isaías diz assim: traga ao povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Versículo 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Lembra da prostituta? Tá falando aqui sobre a Babilônia. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo,
aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Deus está dizendo que ele faz o que ele faz, gente, por amor dele mesmo. É como se Deus dissesse assim: eu amo tanto vocês que eu faço o que eu faço, salvando, livrando, sendo o resgatador de vocês, porque eu amo a mim mesmo muito mais do que tudo que eu fiz. Ou na verdade assim, o amor de Deus, ele é tão sobremodo grande que ele vai salvar e livrar porque ele olha para ele mesmo, para a palavra dele, para o que ele disse. Se ele falou que ele vai salvar, ele vai salvar. 26. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Então, na verdade, Deus está dizendo assim: eu vou fazer o que eu precisar fazer para resgatar aqueles que eu quero resgatar, para resgatar aqueles que realmente se entregaram a mim, fizeram aquilo que precisava ser feito, porque muitos deixaram o Senhor, muitos preferiram o pecado, muitos preferiram a maldade, ainda que Deus viesse de século em século, Deus viesse com homens, com mulheres se levantando, trazendo palavras, trazendo exortação, trazendo profecia para falar. Vocês percebem que Isaías está profetizando sobre o tempo do fim. Isaías não está falando sobre simplesmente o tempo ali dele, ainda que também, lembra, assim como em Daniel, muitas coisas se cumpriram naquele tempo, mas muitas coisas que eles estavam profetizando dizia sobre o tempo do fim. A referência que o próprio Deus faz lá em Apocalipse 21 é a mesma referência que Isaías faz, que o próprio Deus fala aqui em Isaías 43, 19. É a mesma, quem está falando é o mesmo Deus. Olha, aqui em Isaías ele está falando: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Deus está pedindo para eles olharem com olhos espirituais para o que Deus estava fazendo a respeito do plano de redenção. Isaías é o maior profeta dentro do Velho Testamento sobre o Messias, sobre Cristo, sobre a redenção, sobre a salvação de Israel através de Jesus. Isaías é o maior profeta messiânico que fala sobre profecias tremendas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está falando é: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo? Não olhem para esse tempo, para esse momento que vocês estão passando, mas olhem para as minhas promessas, olhem para aquilo que eu estou falando. Tá lá na frente, tá ainda lá na frente. Vamos voltar lá para Apocalipse. A referência foi dada aí, né? Isaías está profetizando. Versículo 6. Disse-me ainda, o Senhor está falando novamente aqui: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele está falando: está feito. Tudo está feito. Tudo já está consumado, né? Tudo está feito. Não há nada mais para ser feito. E ele continua dizendo assim: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, agora existe uma herança. Depois de tudo isso, existe algo para nós herdarmos, para nós realmente tomarmos posse daquilo que realmente é nosso. Queridos, quando a Bíblia fala sobre nós sermos peregrinos nessa terra, fala porque essa era que nós vivemos, esse tempo que nós vivemos, ainda não é a terra que Deus tem para nós. A terra que Deus tem para nós é essa terra. E vi novos céus e nova terra. É essa terra que é a terra prometida, a Canaã que Deus deseja para nós, uma terra que realmente mana leite e mel, no sentido de bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a terra, é exatamente como o primeiro jardim, como aquele lugar onde tudo era perfeito, onde tudo era ajustado, onde tudo era segundo a ordem de Deus, segundo os princípios do Senhor.
Então, o que Deus tem de promessa para nós é sobre essa terra, é sobre esse novo tempo, é sobre essa terra restaurada. Essa é a terra que o Senhor está preparando para nós. Esse é o lugar que Deus tem para nós. E por isso nós estamos em guerra constante nessa era que nós estamos, nesse mundo que nós estamos. Por quê? Porque, na verdade, o que o diabo, nosso inimigo, está tentando fazer é não deixar que a gente tome posse dessa terra que está sendo dita aqui em Apocalipse 21 para nós. O maior intuito de Satanás é fazer com que eu e você não cheguemos para alcançar esse lugar. A maior batalha que nós travamos no nosso tempo aqui é contra o pecado, é contra a maldade, é contra principados e potestades. Por quê? Porque o que eles desejam é que a gente morra em pecado para que nós venhamos a ser ressuscitados somente depois do milênio, e nós vamos ter que dar contas de todas as nossas atitudes, de tudo que nós fizemos, e provavelmente nós não vamos herdar a eternidade. Então é disso que está se falando, é de não permitir que as pessoas cheguem a esse lugar de eternidade com Deus, ok? É disso que ele está falando. E para esses, Deus tem essa herança. Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então, João volta, né? Na verdade, o Senhor está falando com João exatamente o que já aconteceu ali no finalzinho do capítulo 20. O julgamento já aconteceu. As pessoas que não foram achados no livro da vida, nós lemos nos últimos versículos do capítulo 20, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então essas pessoas já estavam mortos, elas ressuscitaram depois do milênio, passaram pelo juízo do grande trono branco, foram julgados nesses livros que foram abertos pelas suas atitudes, e elas então foram condenadas a esse lago de fogo e enxofre. Quem são essas pessoas? Todas essas que o Senhor colocou aqui e muito mais, porque aqui dentro de cada uma dessas palavras aqui, de covardes, incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo e enxofre, está falando, gente, de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai contra os decretos, as ordenanças de Deus. O pecado nada mais é, gente, é tão simples. O pecado nada mais é do que uma transgressão da lei de Deus. Tudo aquilo que eu faço que está indo contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus pede para que eu faça, é pecado. Isso é pecado, entende? Então, pecado não é usar a calça comprida, pecado não é passar o batom vermelho, pecado é falar mentira, pecado é ir contra o meu irmão, pecado é não perdoar o meu próximo, pecado é blasfemar contra Deus. Você entende? Então a gente precisa, na verdade, olhar para a Bíblia e ver o que a lei de Deus, o que os preceitos de Deus realmente traz para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar em santificação. E não ficarmos presos em dogmas religiosos, em preceitos humanos, a palavra chama, né? A Bíblia chama isso de preceitos humanos. São regras que o homem diz que para eu ser santo eu preciso fazer. Ah, não, para você ser santo você tem que ter o cabelo, a mulher tem que ter o cabelo bem comprido. Aí vai lá, pega um versículo bíblico, onde está falando sobre a mulher, o cabelo dela é o véu, e aí toma aquele versículo, posse, e fala que então se a mulher não tiver esse cabelo, ela já está no inferno. Entende o que eu estou querendo dizer, gente? Não é isso que é pecado. Pecado é eu criar ídolos para minha vida, é pecar contra o meu irmão, é julgar as pessoas pelas atitudes delas, porque eu não sou juiz. Então, tantas outras coisas que estão dentro da Bíblia que se tornam pecado porque estão indo contra a lei de Deus e que as pessoas preferem ficar presas em dogmas religiosos, em preceitos humanos. O que são preceitos humanos? São regras humanas, regras que as pessoas criam para dizer que aquilo é santidade. É isso que são preceitos humanos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque naquele dia o Senhor vai dizer assim, eu nem te conheço, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Então Deus está dizendo quem vai ser então lançado aí nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 9. Um dos 7 anjos
que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. Gente, qual outro texto que a gente vê imediatamente quando a gente lê esse versículo? Olha só, vou ler de novo, versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. Volta comigo algumas páginas da Bíblia. 2 páginas, praticamente. Capítulo 17, versículo 1. Veja o que João está dizendo aqui e olha o que ele está dizendo lá no 21 agora. Apocalipse 17, versículo 1. Ele faz agora um paralelo para nós. Ele nos mostra justamente um paralelo. Olha só o que ele diz. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse. Vamos voltar lá no 21. Segura a página da Bíblia. Olha o versículo 9 o que diz. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheios das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse. Isso está lá no 21. No 17 tá. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse. Ele está falando do mesmo anjo? Provavelmente, né? Ou de um deles que estavam com as 7 taças na mão, ok? As 7 taças da ira de Deus. São esses anjos aqui que estão falando com João. Só que no capítulo 17, o que ele começou a mostrar para João lá? Olha lá no 17 que a gente estava lendo. Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, lá no 17, João está tendo a visão que o anjo está chamando ele para ver o julgamento da grande prostituta, o que vai acontecer com a grande prostituta. E aí vem toda aquela visão que nós lemos e que nós estudamos no capítulo 17. Aqui no 21, o texto é o mesmo, só que agora o que o anjo vai mostrar para João é outra coisa. Olha lá. Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. Então lembra que eu falei para vocês que a prostituta nada mais é do que uma falsa religião, uma falsa mulher, né? Algo sempre que traz o contrário, né, do que a noiva de Cristo, do que é essa mulher que a palavra de Deus falou lá para mim no capítulo 12. Ó, capítulo 12, capítulo 17 e agora 21, 19, 9 tá falando exatamente de visões muito parecidas e que João está mostrando para nós os paralelos do que esse anjo está mostrando para ele. Agora que o anjo vai mostrar para ele, na verdade, a noiva do cordeiro. Lá ele mostra a grande prostituta. Agora aqui ele vai mostrar a noiva do cordeiro. Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro. Versículo 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Então, vocês estão vendo que ele está falando sobre uma cidade, sobre um lugar, sobre um lugar físico que vai descer do céu sobre Jerusalém, porque aqui ele não usa a palavra Nova Jerusalém, ele fala de Jerusalém, mas essa cidade que desce do céu, ela vai descer ali, ela vai estar ali, e ele está comparando isso com a noiva. Por quê? Porque nessa cidade, querido, só vai estar os santos, só vai estar Israel, só vai estar aqueles que vão estar reunidos com Cristo para esse casamento. Lembra que eu falei da noiva ser Israel? Então, quando ele fala aqui da cidade santa, dessa Jerusalém, e é isso que João está vendo, essa cidade descendo do céu, e ela é a noiva do cordeiro, é porque ele está falando dessa mulher, ó, entre aspas aqui, entendam, a alegoria que João está tendo como visão. João está vendo a cidade santa, a Jerusalém de agora, desse momento, só que agora ela é a representação da noiva do cordeiro. Por quê? Porque quem vai habitar essa terra, quem vai estar nessa nova Jerusalém, quem vai habitar junto com o Senhor ali, que vai reinar junto com Cristo, é Israel, ok? Então,
interpretação minha, baseada em alguns estudos. Lembra que eu falei para vocês que essa é a impressão que eu tenho. E é isso que João está falando aqui. Ele está falando de uma cidade. Ele está falando de um lugar físico. Assim como lá na grande prostituta. É de um lugar também que ele está falando, né? De uma mulher que é uma grande prostituta, que leva o povo, as pessoas das nações a serem enganadas. E eles estão servindo falsos deuses. E eles estão servindo a essa grande prostituta. Aqui não. O mesmo anjo das 7 taças, ele mostra agora para João essa cidade santa, Jerusalém, que é, aqui ele está dizendo que é a noiva do Cordeiro. Ok? Vamos continuar? O texto vai falando um pouco mais pra gente. Versículo 10, não, 11, né? Isso. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Então agora João começa a ter a visão dessa cidade que está descendo dos céus. Lá no comecinho do capítulo ele fala dessa descida da cidade santa, e aqui agora ele começa a fazer a descrição dessa cidade. Ele começa a ver os detalhes dessa cidade que está descendo dos céus para a terra. E ele diz assim, no versículo 12: tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então nós temos 12 portas. Nessas 12 portas, em cada uma delas está o nome das 12 tribos de Israel. E em cada uma dessas portas tem um anjo, ok? Um guardião, vamos dizer assim, um guarda diante dessas portas. Vamos continuar. 13. Havia 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Alguém lembra como que era o tabernáculo, ou mais precisamente o templo? Depois, no tabernáculo, essa representação nada mais é do que a colocação do acampamento ao redor do tabernáculo. E lá no templo de Salomão eram realmente as portas que existiam no templo, ok? É exatamente como está aqui. Eram 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte, 3 tribos a oeste e 3 tribos a leste, ok? Então essa era a disposição que Deus ordenou a Moisés lá no Velho Testamento, na construção do tabernáculo, de como as tribos deveriam se dispor no acampamento, ok? Então, lembra que quem está assistindo as nossas lives aí da leitura, eu frisei quando a gente começou a ler sobre o tabernáculo, que Deus dá uma ordem muito clara para Moisés. Ele diz assim: faça tudo conforme o que foi te mostrado, ok? Lá no monte. Essa é a ordem que Deus fala em vários versículos com Moisés. Faça tudo conforme o que foi te mostrado no monte. O que Deus mostrou para Moisés no monte, gente? Abre aí, Rê, responde aí. O que Deus mostrou para Moisés no monte? Os 10 mandamentos. Não, segundo isso que a gente está lendo aqui, Rê. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele falou assim: faça tudo conforme o que eu te mostrei no monte. O que Deus mostrou no monte para Moisés para ele ter, então, a planta do tabernáculo? Fala aí, Soninha. Ele mostrou como deveria ser o tabernáculo, as medidas. Ele mostrou o céu, gente. Ele mostrou o céu para Moisés. Ele mostrou o tabernáculo dele. Porque o tabernáculo na terra era o reflexo, era a sombra do tabernáculo do céu. Desse aqui, ó, que nós estamos vendo agora, que está descendo para a terra. Ok? O tabernáculo de Deus, né, onde Deus vive nesse momento, é o mesmo que Deus mostrou para Moisés lá no monte. E ele falou assim: Moisés, é para fazer igualzinho eu estou te falando. Com essas medidas, com essas portas,
com esses lugares, com esses departamentos, com essas medidas. Deus é enfático com Moisés. Faça tudo como eu te mostrei no monte. Deus mostrou a nova Jerusalém para Moisés. Deus mostrou o tabernáculo de Deus para Moisés. E por isso ele constrói o tabernáculo como ele construiu, com toda a rigorosidade, né? Era rigoroso, cada pedacinho daquele lugar tinha a sua representação, tinha o seu entendimento sobre o que seria essa nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. Então Deus está dizendo assim, façam um tabernáculo que é uma sombra. Gente, lembra da nossa aula da sombra? Ó, quando você põe uma sombra, um objeto, né, entre a luz ali, o que aparece na sombra lá? Só um vislumbre do que é, não é isso? Se eu ponho a mão aqui, né, entre a luz, vai aparecer ali os meus dedos. Mas se eu não conheço a mão, se eu não sei como é a mão, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo uma figura, né? Que hoje eu sei que são os dedos, mas eu tô vendo uma figura. O que Moisés estava construindo aqui na terra era a sombra de algo celestial. Eles sabiam como era o celestial? Não, mas eles tinham na terra uma sombra do que seria. Então, só aqui, no momento em que acabar o reino milenar, em que isso aqui começar a acontecer na terra realmente, é que nós vamos ver esse tabernáculo de Deus. E aí sim, ele vai ser o tabernáculo de Deus, não mais a sombra, mas algo realmente real, físico, ok? Que é onde Deus habita. É onde o trono de Deus está nesse momento, ok? É disso que João está falando agora, ok? Por isso que 12 portas, as 12 tribos, aí 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o oriente, 3 para o ocidente, ok? Porque era da mesma forma que Deus tinha mandado fazer no deserto. É a mesma forma que Deus mandou depois Salomão construir com as 12 portas, porque já não tinha mais as 12 tribos ao redor, ok? Tudo está escrito já o que é, o que vai ser, o que era e agora o que vai ser, ok? Nesse novo céu e nova terra. O tabernáculo de Deus vai descer. Agora sim, não mais a sombra, mas a figura como ela é realmente. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, fala dessa cerca, né? Pastor, quer falar? Ah, eu vou fechar. Vai fechar, vou fechar e vamos abrir, gente. Oi, pastor. Amém. Glória a Deus. Hã? Amém. Será que hoje termina? Eu falei pro pessoal que eu vou matar eles na unha hoje, pastor. Ai, ai. O senhor deixa, não deixa? Bora. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não sei se tem mais gente aí para chegar, mas vamos que vamos. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Fala sobre essa cerca, né? Sobre esse muro que tem na cidade. E os fundamentos é como se fossem a construção que foi feita em cima disso, né? Fundamentos fala de base, fundamentos fala de o que foi colocado embaixo, né? Para que algo fosse construído. Então, os apóstolos colocaram todo o fundamento do evangelho, todo o fundamento da palavra, a partir do momento que iniciou o ministério de Cristo,
que todo aquele sacrifício foi feito, a conclusão das profecias do Velho Testamento aconteceram, agora os 12 apóstolos começam a fazer o fundamento disso. Então, os 12 apóstolos de Cristo, do Cordeiro, trazem essa estrutura do fundamento, de algo que vai ser construído. E a partir de então, desses 12 apóstolos, começa o ministério da construção desse lugar, dessa morada celestial. Então é como se os muros da Cidade Santa tivessem sido construídos por cada cristão ao longo da história. Então nós fazemos parte dessa construção, nós fazemos parte desse edifício que está sendo construído, que é o tabernáculo de Deus, que nós somos considerados também casa de Deus. Então a gente precisa entender que são como se fossem a nossa parte nessa construção. Os fundamentos foram dados pelos apóstolos e a igreja de Cristo, ao longo da história, foi construindo esses muros, ok? Versículo 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara e tinha 2.200 quilômetros, em alguns está estádios aí, né, de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Eu vou parar aqui e a gente vai só falar essa questão das medidas ali. Eu não tenho explicação lógica para vocês sobre essas medidas, tá bom? Mas a palavra está dizendo que esse tabernáculo, que essa cidade, ela tem medidas e ela é uma medida quadrangular. Se você olhar as medidas do tabernáculo, nós vamos ver que era exatamente isso. De comprimento ele era maior do que de largura. Então ele ficava uma medida, não um quadrado, era quadrangular, ok? Então a medida que esse tabernáculo tinha, ou que essa cidade tem agora aqui que ele está mostrando, é exatamente como o tabernáculo lá de Moisés e depois o templo de Salomão também leva essa tipologia, essa alegoria, tá bom? Então eu não vou falar sobre as medidas porque eu não tenho nenhuma explicação lógica. Deus está dando as medidas desse lugar maravilhoso que está vindo do céu para estar aqui na terra, ok? É disso que ele está falando. Agora, a partir do versículo 19, nós temos algumas coisas assim. Diz assim, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então tá falando que existe uma ornamentação, como que eu posso usar a palavra, gente? Um ornamento, né? Um arranjo nessa cidade, né? Ela era totalmente encravada de pedras preciosas. Ela tinha nos seus fundamentos pedras preciosas. E aí, o único versículo ou a única passagem que me vem à memória quando eu leio esse texto é justamente de Ezequiel 28. Eu queria que você lesse comigo Ezequiel 28, para a gente ver uma coisinha que está escrito aqui. Ezequiel 28. Abram lá comigo. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Vamos ler aqui o texto? Acharam aí? Pra gente ler junto?
E eu queria que você tivesse uma caneta na mão aí e você fosse grifando ou circulando. Conforme a gente for lendo, eu vou falar para vocês circulando aí. Versículo 28:11. Esta palavra do Senhor veio a mim, para Ezequiel, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, começa a circular. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Até aí. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Do que está falando isso aqui, gente? Ezequiel 28, do versículo 11 e até o finalzinho aqui, né? Até o versículo, finalzinho não, até o versículo 19. Deus está fazendo uma profecia ao rei de Tiro, que nesse momento provavelmente tipifica um anticristo naquele momento, né? Uma figura do mal, uma figura de opressão, mas toda a descrição de Ezequiel 28, a partir desse texto que a gente leu, fala para muitos teólogos, para muito texto dentro da teologia, do próprio Satanás, do próprio diabo, ok? Essa é a descrição dele, porque ao mesmo tempo que Deus está falando sobre o rei de Tiro, ele dá a descrição e diz no versículo lá embaixo que ele estava no jardim de Deus. Ele era a perfeição do Senhor, né? Ele tinha sido criado com toda a perfeição. Ele era para ser um querubim guardião. Então era como se Satanás, como se o diabo, ele foi criado para ser algo de muito valor dentro dessa cidade santa, dentro do jardim do Éden, dentro do lugar onde Deus habita. E por causa desse orgulho que subiu nele, né, dessa ganância de poder, vamos dizer assim na nossa linguagem, ele então foi atirado à terra, né? Ele se rebelou e aí a gente já sabe o que aconteceu. O diabo foi lançado para a terra e se tornou o grande enganador de todas as nações. Mas vocês perceberam lá, eu até tirei aqui o texto, que fala de todas as pedras preciosas que nós falamos aqui em Apocalipse? E aí, você vai me perguntar assim, Eli, tem algumas pedras que não são iguais. Sim, não são iguais. Mas se você fizer um estudo das pedras que fala lá em Ezequiel 28 e das pedras que fala aqui em Apocalipse 21, você vai ver que o que difere são umas 2 ou 3 pedras. E quando você vai ver qual é essa pedra, você percebe que provavelmente é um erro de tradução ou um erro de quem escreveu determinar qual era realmente aquela pedra. Porque ele estava tendo uma visão, uma profecia estava sendo dada, tanto para Ezequiel quanto para João aqui. Então, quando eles escrevem, eles começam a escrever segundo aquilo que eles estão vendo. E as pedras que eles estão vendo é essas que eles descrevem. Então, o erro é quase mínimo. Se você pegar pedra por pedra aí, você vai ver que são erros mínimos que tem e provavelmente tem a ver com
o erro de tradução, com o erro de entendimento do profeta e não do que Deus está falando. O que Deus está falando é que essa cidade santa, ela é ornamentada com todas essas pedras. E essas pedras eram as pedras que ornamentavam também o próprio Satanás, o próprio diabo. Então, ele tinha tanta beleza, por isso que fala dessa beleza dessa cidade santa. A beleza é tão estrondosa. Deus fez esse ser criado, né, com tanta beleza, com tanta perfeição, assim como é a própria cidade santa, também ornamentada com essas pedras, e assim como Deus fez referência a essas pedras também no peitoral do sacerdote. Por quê? Porque ali estava representado cada uma das tribos de Israel. Então toda a beleza de Deus, dessa criação dele, desse povo que ele estava então tomando para si como um reino dele, né, de sacerdotes, que é as 12 tribos de Israel, no peitoral do sacerdote também aparece essas 12 pedras que nós acabamos de ler, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel 28. Se você for lá no peitoral do sacerdote, você vai encontrar as mesmas pedras. Então o que Deus está falando é que toda a beleza que existe nessa cidade celestial, onde Deus habita, com todo esse esplendor, com toda essa glória, Deus estava mostrando que Satanás foi feito dessa mesma glória, dessa mesma beleza, porém ele se rebelou. E Deus também deu essa alegoria para o povo de Israel, para as 12 tribos, como seu filho, como seu povo, como alguém que ele estava dando como exemplo para todas as outras nações. Quem está me ouvindo nas lives lá da leitura, eu tenho falado muito sobre isso. Israel era o povo que Deus escolheu para ser exemplo do que é servir ao único Deus e ser santo e ser separado. E eles iam então, através das suas atitudes, através do seu comportamento, eles iriam levar isso para todas as nações da terra. Esse era o desejo de Deus. Mas infelizmente eles também se corromperam, assim como Satanás se corrompeu, ok? Por causa do pecado. Mas Deus traz redenção, Deus traz salvação. E infelizmente para Satanás não vai ter. O lugar dele é no lago de fogo e enxofre mesmo. Mas para o seu povo, a palavra de Deus diz que existe redenção, existe resgate, ok? E o Senhor fez esse resgate por nós. Entendido aí a questão da ornamentação das pedras, dessa cidade santa que tem todas essas pedras? Vamos continuar? Olha lá no versículo 22 agora. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Gente, isso é muito forte, né? Então agora, se a cidade desce do céu, se a cidade é exatamente como a sombra, né, que existia do tabernáculo, se essa cidade é ornamentada de tudo isso que nós estamos vendo, do que é mais precioso na terra, a beleza disso, a espessura, a grandiosidade disso que está vindo para a terra, a palavra está dizendo que nesse lugar ele não via templo. O que João está falando? Ele não está vendo nenhum lugar como se fosse um templo mesmo, né? Que ele estava acostumado a ver em Israel, que ele estava acostumado a ouvir da história de Moisés. Não havia um templo. Por quê? Porque o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Então, Deus é esse tabernáculo, Deus é esse templo que foi levantado ali no deserto. Ele é esse próprio lugar de habitação dele mesmo. Né? Desculpa a redundância aqui na minha palavra, mas eu estou tentando vocês entenderem que o próprio Deus e Jesus é esse templo que foi construído ali no deserto, que depois foi construído pelo próprio Salomão, ou até o templo o tabernáculo de Davi, era só uma representação do que é o próprio Deus e do que é essa cidade maravilhosa onde o trono dele habita. Então ele não precisa de um lugar físico para habitar, até porque ele não cabe nesse lugar físico, ok? Deus é muito maior do que tudo isso. E nessa beleza dessa cidade, onde o próprio Deus vai habitar, não precisa de uma casa, né? De um templo ali construído para ele. Ele é esse próprio templo. Jesus é esse próprio templo, a presença de Deus, né? Quando a gente fala de templo, a gente fala de presença de Deus. Então ele é essa própria presença nesse lugar, na cidade santa, ok? Vamos continuar. Versículo 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela,
pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Percebem que a glória de Deus, o resplandecer de Deus, a presença de Deus, ela traz glória sobre toda a terra, gente. Eu imagino que essa presença, essa luz que emana de Deus, né? Quando a gente vai estudar essa questão das leis da física e essa questão de onde procede a luz, como que a luz é criada, é um negócio tão fantástico para quem estuda isso, que às vezes nem cabe muito na nossa mente. Mas é disso que está falando. A presença de Deus vai estar habitando na terra, nessa nova terra que foi criada. E a gente não vai precisar mais da luz do sol, a gente não vai precisar mais da luz da lua, porque esses luminares foram colocados porque Deus não estava ainda na terra, morando na terra com o homem, ok? Deus ainda estava nesse lugar no céu, onde ele estava nesse santuário, onde ele estava nessa morada dele, onde lá tudo é resplendor. Quando a gente olha as visões dos profetas a respeito do trono de Deus, da presença de Deus, sempre tem a ver com uma luz muito forte, sempre tem a ver com um resplendor muito forte. Então, essa luz, esse resplendor, ele vai estar nesse momento agora sobre a terra. E não vai mais precisar de luz solar ou luz lunar para iluminar a terra, pois a presença de Deus vai ser essa luz sobre toda a terra. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Versículo 24. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Gente, lembra quem teve o estudo comigo há bastante tempo atrás, lá na igreja, foram poucos aqui, acho que a Soninha e o Marcos vão lembrar. Quando eu falei sobre Gênesis 1, gente, se a gente tiver tempo depois, num outro momento de falar, na criação, Deus não queria instituir a noite, porque em Deus não há noite. A noite é a representação das trevas. Lá em Gênesis 1 fala isso. Ao dia, a luz, Deus colocou como dia e a noite como trevas, né? Acho que é isso que está lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, 4. Então, assim, Deus instituiu a noite e mostrou que a noite nada mais é do que a escuridão que veio por causa do pecado. É por causa disso que houve, então, a questão da noite. Deus institui a noite porque existia trevas sobre a terra. Então, por causa disso, é que a gente tinha... É por isso que formou a noite, por causa das trevas, do pecado, né, de Satanás sobre a terra. Então, as trevas estavam sobre a terra. E por causa das trevas estarem sobre a terra, então havia noite. A palavra está dizendo que como o Senhor é a luz sobre toda a terra nesse momento, então não haverá mais noite. Porque a luz é o dia. E não haverá mais noite porque não existe mais trevas, não existe mais o diabo, não existe mais o pecado. A luz de Deus, ela vai resplandecer sobre toda a terra. E como nós não temos mais uma natureza de pecado, não vai haver mais essa escuridão, porque a noite é a representação das trevas, do pecado sobre a terra. Ok? É isso que a Bíblia está falando aqui para nós. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. É como se essa cidade santa, esse lugar onde a habitação de Deus vai estar, onde a glória de Deus vai estar, ele vai ser um lugar que qualquer um vai poder acessar a qualquer momento, porque não vai ter mais essa questão de dia e noite como nós conhecemos hoje. Na eternidade só vai haver dia, só vai haver luz, só vai haver glória, entende? Então é disso que a Bíblia está falando, de um novo céu e uma nova terra nesse momento, uma nova formação, um novo Éden na terra, ok? Mas infelizmente no Éden, por causa da queda, veio a noite. Então havia essa separação de dia e noite por conta do pecado, por causa do diabo na terra. Aqui em Apocalipse 21, o diabo já não existe mais, o pecado já não existe mais, então não haverá mais noite. É disso que a Bíblia está falando. Está falando que não haverá mais o mal, não haverá mais o diabo, ok? Então só haverá dia. As portas dessa cidade santa, dessa nova Jerusalém, desse lugar onde a habitação de Deus está,
não estará fechada nunca mais. Nós teremos acesso à presença de Deus constantemente. Quantas vezes a gente quiser, a presença de Deus vai estar ali à nossa disposição. Versículo 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o que vai acontecer? Como só estão os salvos, os transformados, os redimidos, aqueles que estão realmente obedecendo a Deus, que obedeceram ao Cordeiro, foram fiéis até o fim. Então, nesse momento, a restauração da terra é total, ok? E por isso que não vai haver mais noite, e por isso que não tem mais o pecado, nós temos corpos transformados, agora nós temos exatamente a imagem e semelhança de Deus, e aí sim nós vamos passar a viver essa eternidade que nós falamos hoje. A partir do novo céu e da nova terra é que inicia o processo de eternidade. Enquanto não acaba o milênio e inicia e passa, né, esse tempo do juízo do trono branco, e então vem novos céus e nova terra, ainda não é eternidade. Ainda nós estamos no processo de construção de eternidade. Eternidade só acontece a partir do momento em que vem novos céus e nova terra, depois do reino milenar, depois da restauração de todas as coisas, depois do extermínio do mal, depois que o diabo, depois que os pecadores forem lançados no lago de fogo e enxofre. Aí todo o mal acabou sobre a terra. Jesus restaurou todas as coisas. E aí sim a gente vai começar a viver esse tempo chamado eternidade. Ok? Com Deus. Terminamos o 21. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu escrevi aqui para vocês. O anjo das taças, não tem santuário, não precisa de sol nem de lua, as nações andarão na luz do Senhor, na terra não haverá mais nada contaminado, ok? É disso que nós estamos falando. 22 agora, gente. Capítulo 22. Capítulo 22. Vamos lá? Versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Vamos parar aqui. Então, olha o que a palavra está dizendo para nós. A partir desse momento em que tudo isso foi restaurado, a Nova Jerusalém já desceu do céu. Ela agora Deus habita agora no nosso meio, perdão. A palavra, João está dizendo que ele viu agora, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como um cristal e que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Queridos, nada mais é do que se você ler a passagem de Gênesis 1 a respeito daqueles rios que saíam, que procediam do Éden. Então, na verdade, é um rio que procede do próprio trono de Deus. É um rio de água viva que Deus tem com ele. E por isso que ele diz que aquele que tiver sede e que nesse momento decidiu realmente ser fiel até o fim, vai ter água para beber eternamente. Essa água flui do trono de Deus para nos saciar diariamente. A água fala de vida, porque nós fomos formados 70%, 80% de água, né, nosso corpo. Então, o ser humano, para viver, para fluir bem, para viver bem, ele precisa de água. Então, vai haver um rio que procede do próprio trono de Deus e que vai irrigar toda a terra. Os 4 rios que saíam do Éden, gente, é exatamente como se Deus dissesse assim: sobre os 4 cantos da terra vai fluir água viva, vai fluir uma água que sai do próprio trono de Deus, da vida de Deus. Então, quando você olha para os 4 rios lá do Éden, e quando você olha agora para esse rio que está sendo liberado também em Apocalipse 22, fala desse início de todas as coisas, desse rio que vai fluir para saciar a nossa sede eterna,
para saciar a nossa sede para todo sempre com o Senhor. É água viva, ok? É água que sacia a nossa sede. Queridos, a palavra não vai falar sobre alimentação aqui, então a gente não vai ficar falando do que a gente não sabe, mas eu acredito profundamente que nós vamos viver exatamente com a mesma alimentação que Adão e Eva tinham no início, que é frutas, legumes, verduras e muita água. Então o ser humano vai ser totalmente alimentado por aquilo que procede do solo, daquilo que procede das árvores, daquilo que procede da natureza de Deus, daquilo que procede do que é mais saudável, vamos dizer assim, né? Então eu acredito que a nossa vida eterna vai se basear na mesma alimentação que Adão e Eva tinham no princípio antes da queda. A Bíblia não diz em Gênesis 1 quanto tempo demorou entre a criação do homem e da mulher e a queda. A Bíblia não descreve um tempo cronológico. E eu não acredito que isso aconteceu de um dia para a noite. Então, Adão e Eva tinham uma alimentação ali no jardim. Eles tinham uma alimentação no seu dia a dia. Eles tinham a água para tomar ali desses rios que saíam de Deus. E nós vamos, nessa eternidade, ter esse mesmo tipo de alimentação, esse mesmo tipo de água para beber para todo sempre. Um detalhe muito importante que aparece nesse versículo que a gente acabou de ler é essa árvore da vida, né? Que está dos dois lados do rio. Então, vai ter alimento espiritual, vamos dizer assim, nessa árvore da vida de Deus que estava lá no Éden e que por causa do pecado não foi permitido, né? Foi bloqueado para que Adão e Eva não comessem daquele fruto e morressem eternamente, né? Eles deveriam ter a oportunidade de se converter, vamos dizer assim. Então eles não podiam comer desse fruto por causa disso, porque quando você come esse fruto da árvore da vida, você vive eternamente, no estado em que você se encontra naquele momento. Então, se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida depois de terem pecado, o que ia acontecer com Adão e Eva? Eles iam viver, presta atenção na frase, eles iam viver mortos para Deus eternamente. Eles nunca mais iam morrer, mas nunca mais também iam viver uma vida eterna com Deus. Entende? É meio maluco isso, né? Mas é assim, era um fruto que, se comido, fazia você permanecer imortal. Vou falar assim para a gente poder entender, né? Não morreria mais. Então, essa árvore da vida é um fruto, é uma árvore que vai estar ali na Nova Jerusalém, nessa cidade santa, vai estar disponível para que todos nós possamos comer desse fruto. E mais ainda, fala que as folhas dessa árvore da vida, ela é cura para as nações. Então existe um remédio nessas folhas e que vai trazer cura sobre todas as nações da terra. Então as pessoas vão comer desse alimento e elas vão ser totalmente restauradas em tudo, em tudo, em tudo. A Bíblia não descreve, mas isso, se fala que é cura para as nações, é porque isso trará cura para todas as nações, ok? Então eu não vou ficar falando muito do que a Bíblia não fala. Versículo 3: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Opa, vão existir pessoas que vão servir diretamente a Deus na cidade santa, nesse lugar onde a habitação de Deus está. Então eu acredito que sim, o povo de Israel, essa nação escolhida das 12 tribos, esses 144 mil que a gente leu lá, que fala sobre essa redenção aí de Israel, eu acredito que são esses que vão servir diretamente o próprio Deus e o Cordeiro, né, Jesus. Então a gente tem toda essa questão de ter algum tipo de serviço sacerdotal, algum tipo de serviço diante do Senhor, e as nações vão vir para comer, né, desse fruto, para comer dessas folhas, para serem curados. Queridos, a terra toda vai ser totalmente restaurada para viver eternamente com o Senhor. É disso que está falando, ok? Só os redimidos estão aqui nesse momento. Versículo 4. Eles verão a face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. O reino de Deus
é estabelecido eternamente sobre a terra, ok? Está descrito aí para nós. Nós veremos o Senhor face a face, como Ele é, nós o veremos, a palavra está dizendo. Versículo 6. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha como João, ele diz algo que para nós hoje, lendo aqui, 2000 anos depois quase, né? Nós estamos aqui no ano 96 depois de Cristo, João escrevendo essa revelação, e já se passaram quase 2000 anos aí, e João está dizendo que tantos servos, os profetas, né, no Antigo Testamento, quanto eles aqui no Novo Testamento, e ele escrevendo essa carta às igrejas e tudo mais, ele está dizendo aqui, ó, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Está falando que a volta de Cristo é breve. A volta de Cristo está logo ali. Quando a gente lê essas passagens, a gente começa a entender um pouquinho por que os primeiros apóstolos, os primeiros mártires, os primeiros homens da igreja, no primeiro, no segundo, até o terceiro século, por que eles tinham uma teologia tão focada justamente nessa volta de Jesus, e principalmente do primeiro século e do segundo século. Porque quando eles liam esse versículo que João está escrevendo, a impressão que eles tinham é que a volta de Jesus era já, o já no sentido de tempo cronológico. Então eles imaginavam que João estava dizendo de algo muito próximo. Mas hoje a gente consegue compreender que Deus precisava fazer ainda muitas coisas em muitos séculos para que hoje nós estivéssemos também estudando Apocalipse e a gente pudesse dizer, em breve Jesus vai voltar. Em breve essas coisas todas que estão descritas nesse livro vai acontecer. Em breve nós viveremos então esse reino de Cristo sobre as nossas vidas. Entende? João está sendo tão enfático em dizer que é em breve, que parece que a coisa ia acontecer 10 anos na frente, 100 anos na frente, parecia ser muito breve, mas porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo de verdade, isso não é chavão de crente não, gente, isso é uma verdade espiritual. Desde o Éden, desde a queda do homem, Deus já planejou o fim desde o começo. Então Deus já sabe desde o começo, desde a queda, o que vai acontecer nesses últimos dias. Ele já tem tudo planejado. Nada está fora do controle do nosso Deus, ok? Nós só precisamos caminhar nessa luz que é a palavra de Deus. E ela vai nos levar, vai nos indicar o caminho diariamente para nós chegarmos nesse tempo que a palavra está dizendo. Versículo 7. Quem está falando agora é o próprio Cristo. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Gente, o que é guardar as palavras da profecia desse livro? É realmente ter essa profecia muito, muito clara, muito objetiva, muito vívida dentro de nós todos os dias. Eu preciso meditar em Apocalipse muitas e muitas vezes durante o ano. Eu preciso compreender cada dia mais, cada versículo desse que a gente tem aprendido. Eu preciso meditar nessa palavra, para que essa palavra seja guardada no meu coração, para que eu não venha me desviar das promessas e do entendimento do que Deus está para fazer nos últimos dias. Eu preciso guardar essa profecia desse livro. Eu preciso guardar cada palavra que Jesus profetizou, mostrando tudo isso para João nesse momento, para que nós pudéssemos ler e entender essa profecia. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Mais uma vez, agora o anjo falando, né, para João, agora não mais o Cristo, mas o anjo, que ele quer adorar ali, que mostrou tudo isso para ele, todas essas visões, ele quer se prostrar diante desse anjo,
para adorá-lo, e o anjo fala: não, 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 não faça isso. Eu sou servo do Deus vivo como você. E nós devemos adorar somente a Deus. Somente Ele recebe a nossa adoração. Mais ninguém deve receber a nossa adoração. Diante de mais ninguém nós devemos nos curvar, nos dobrar, nos reverenciar. Somente a Deus. E aí ele faz um alerta para João. Assim como lá em Daniel 12, o anjo traz um alerta diferente. Em Daniel ele diz assim: sela este livro, porque ele é para ser falado num tempo futuro. Aquele não era o tempo para as pessoas meditarem no livro de Daniel, porque existiam muitas coisas ainda que deveriam acontecer para que as pessoas conseguissem compreender o livro de Daniel. Hoje a gente consegue ler Daniel e consegue compreender a profecia, mas se as pessoas lessem 100 anos depois, 200 anos depois, ou mesmo naquela mesma época de Daniel, eles não entenderiam uma palavra sequer da profecia de Daniel. Por quê? Porque as coisas ainda iriam acontecer. Só estava no início de todas aquelas profecias. Mas hoje a gente tem entendimento. Quando João escreve Apocalipse, é diferente a palavra do anjo. Não cele este livro, não guarde, não esconda, não feche esse livro. Pelo contrário, esse livro deve ser lido e muito, para que as pessoas então saibam o que Deus está para fazer em breve, né? Ele fala aqui, pois o tempo está próximo. Gente, João está no primeiro século, 96 mais ou menos depois de Cristo, 60 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, ok? Ele está passando por um momento de grande tribulação no Império Romano, onde Nero acabou de destruir Jerusalém, acabou de destruir o templo que ainda existia lá, que era o templo de Herodes. A destruição é em massa, a perseguição dos cristãos é terrível, e eles imaginam então que a volta de Cristo está iminente, mas o anjo está dizendo: não sela este livro, é para todos lerem, é para todos começarem a entender o que Deus está para fazer bem rápido, está próximo. E nós estamos hoje no ano 2022, lendo esta profecia, meditando nessa profecia e entendendo que o tempo está próximo. É isso que nós precisamos pensar. E nós vamos continuar pregando e ensinando essa palavra, dizendo: está próximo. Persevera, está próximo, ok? A nossa perseverança é contínua. A nossa perseverança é contínua. Porque para aqueles que morreram nesse momento da história, Jesus já voltou. Entendem? Porque os mortos não vão ressuscitar na volta de Jesus, mas os mortos que estiveram com Cristo. Então, a nossa perseverança para o que está próximo é, na verdade, ou próximo da nossa morte, né, da primeira morte, que nós podemos vir a passar, ou realmente da volta de Jesus eminente, nós vamos estar vivos e também ter o nosso corpo transformado. Então, o estar próximo de João e do anjo aqui diz respeito a cada vida individualmente, porque o meu dia, ele pode ser amanhã da minha morte. O meu dia de descansar, né, dessa terra, de morrer, pode ser amanhã. Então Jesus já voltou para mim de verdade, porque na volta dele eu vou ressuscitar junto com esses primeiros que vão ressuscitar, ok? Essa tem que ser a minha busca, a minha posição em Cristo, de saber que eu tenho que estar preparado todos os dias. A vinda de Jesus para mim pode ser hoje. A vinda de Jesus para mim pode ser amanhã, e a vinda de Jesus realmente só vai acontecer depois de todas as profecias serem cumpridas desse livro. É isso que a gente precisa entender. Vamos continuar aqui, versículo 11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. O que ele está falando aqui, gente? Que assim como nos dias de Noé, está sendo exatamente nos nossos dias. As pessoas vão viver conforme o entendimento que elas têm. Então Deus está dizendo assim: eu estou falando, a profecia está dada, a profecia está sendo dita, mas cada um vai viver segundo aquilo que tem entendimento. Então aquele que é injusto, ele vai continuar cometendo injustiça, porque ele não está dando ouvidos à profecia, ele não está dando ouvidos à palavra de Deus, ele não está dando ouvido aos profetas, assim como nos dias de Noé. Noé também profetizou, Noé também falou, e depois Jesus também e os profetas falaram sobre Israel. Então
A Bíblia, ela é um livro onde Deus fala o tempo inteiro, em todas as épocas, com todas as pessoas. Basta que eu e você, então, decidamos dar ouvidos e nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos a santificação diária para a nossa vida, ok? É disso que ele está falando aqui nesse versículo. Versículo 12. Jesus está dizendo: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, está falando de galardão. Nós falamos bastante sobre isso durante as cartas, né, para as 7 igrejas, durante o próprio texto. A gente sabe que na volta de Jesus haverá uma recompensa específica para cada um de acordo com as suas vidas, né? Com aquilo que viveu, com aquilo que testemunhou sobre Jesus, com aquilo que realmente se entregou para o propósito e a jornada que Deus tinha para ele. E isso não está falando sobre salvação, gente. Esquece essa história de julgar as pessoas a respeito de salvação. O que Jesus está dizendo aqui é sobre galardão. E galardão tem a ver com aquilo que eu realmente decidi fazer em prol do reino, o que eu realmente decidi fazer entendendo o propósito de Deus individual para minha vida. Se eu decidi realmente fazer aquilo que eu nasci para fazer. João Batista é um exemplo de alguém que nasceu e fez o que era para ter feito na sua vida. E tantos outros que a gente poderia citar, mas João Batista é sempre o que vem na minha mente. Esse menino foi gerado desde o ventre com um propósito, e ele cumpriu esse propósito até o último dia da sua vida. Então, muito provavelmente, a retribuição de João Batista, ela é diferente daquele cristão que aceitou Jesus e sentou no banco da igreja e decidiu somente levantar suas mãos e adorar e não falou do evangelho para ninguém, mas se santificou, buscou a sua santidade e vai ser salvo. Agora, o galardão vai ser o mesmo, gente? Vocês acreditam que a posição no reino de Deus pode ser a mesma para essas duas pessoas? Vocês acham que Deus seria justo se colocasse duas pessoas, uma que não fez nada em prol do reino, só buscou a sua santificação individual, isoladamente, e alguém que entregou toda a sua vida em prol do reino, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Isso poderia ser uma justiça de Deus se ele retribuísse da mesma forma? Jamais. Então o que Deus está dizendo, ele não está falando sobre salvação. Salvos serão todos. Agora no reino de Deus haverá galardão diferente para cada um. E é isso que eu preciso talvez me preocupar com realmente entender o propósito de Deus para minha vida, buscando isso dentro da palavra, buscando isso nas minhas orações, entender, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para mim, qual é a verdade que o Senhor tem para minha vida como filho de Deus na terra. É somente trabalhar, ganhar dinheiro, construir um império, e aí quando Jesus voltar, tudo isso pode ser totalmente destruído e reconstruído, e tudo que eu construí virou ruínas, eu fui salvo, mas o meu galardão, ele nem existe. Jesus disse, tudo bem, vive aí, você está na eternidade comigo, mas o seu galardão não existe, porque você não fez nada em prol do reino de Deus. Ok? Então, é disso que Jesus está falando. Galardão não tem nada a ver com salvação. Todos serão salvos. Agora, galardão tem a ver com vida vivida segundo o propósito e a vontade de Deus nessa terra. Tá bom? Alguém quer falar algo? Alguém abriu a câmera aí? Quer falar algo? Não? Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, ele está falando sobre esse acesso, né? A essa cidade santa, Nova Jerusalém, que vai estar lá, que desceu do céu e agora habita na terra. E somente aqueles que realmente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que realmente buscaram Jesus e se santificaram, vão ter acesso a esse lugar. Porque quem não foi salvo, nessa hora já está no lago de fogo e enxofre, já foram julgados, inclusive. E aí ele diz aqui, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então ele repete aquilo que ele está falando ali um pouquinho no capítulo 21, né? Ele fala os que vão ficar de fora.
aqueles que vão ter acesso à árvore da vida e aqueles que não terão acesso à árvore da vida. 16. Jesus está dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Olha o que Jesus está dizendo, queridos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho. Qual testemunho? A respeito das coisas que vão acontecer, a respeito dele, quem é Jesus. Lembra, Apocalipse fala de quem é Cristo. Apocalipse fala de quem é Jesus, de como é que ele vai vir, como vai ser o seu reino. Apocalipse não fala do diabo. Apocalipse fala de Jesus. Lembrem disso. As profecias apontam para Jesus e para a sua vinda, ok? Para o seu reino. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Aqui está algo maravilhoso para nós também. Percebam o versículo que está dizendo, gente. A gente repete as coisas numa forma tão automática que a gente não percebe o texto, a gente não percebe o português. E a gente erra por não ler e não interpretar corretamente o texto de forma simples. Eu não estou falando de forma teológica, eu estou falando de forma simples. Português. O que está dizendo o texto no versículo 17? O Espírito na Bíblia de vocês está letra maiúscula ou minúscula? Falem aí para mim. Se tiver minúsculo, tá errado, né? É maiúsculo. O Espírito com letra maiúscula, tá? Então na Bíblia de todo mundo tem que estar maiúsculo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus diz lá em Mateus, diz assim, que ele olha para Jerusalém e pranteia, né, e chora pelo seu povo, por esse povo que Deus escolheu. E ele diz assim: vocês só vão me ver novamente quando vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a profecia que está lá em Mateus, Jesus falando sobre isso. E o que Jesus estava falando lá em Mateus e o que Apocalipse 22:17 está dizendo para nós? Que Jesus vai voltar, Jesus vai vir nas nuvens, ele vai voltar somente quando houver uma junção, uma união do Espírito com a noiva. Quem é a noiva, gente? Quem é a noiva? A igreja. Israel, Aninha. Israel. Então, somente quando o Espírito e a noiva, Israel, começarem a clamar: vem, é que Jesus vai vir, ok? Então vai precisar haver algumas coisas vão começar a acontecer nesse século que nós estamos vivendo, em que haverá um momento em que Israel, diante de toda a perseguição que eles vão começar a sentir nos últimos tempos, quando o anticristo se levantar, e a gente vai perceber tudo isso, e é isso que a Bíblia está dizendo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então vai haver uma junção do Espírito de Deus com a noiva, com Israel, clamando pela volta de Jesus. Aí eles vão dizer: vem, bendito o que vem em nome do Senhor, vem, Maranata, Jesus, nós te aguardamos, nós desejamos a sua volta. Eles vão ter que desejar a volta de Jesus. E aí o texto continua dizendo: e todo aquele que ouvir o que, gente? O Espírito e a noiva dizer: vem. Então essas pessoas que ouvirem também vão dizer: vem. Então só vai dizer vem da segunda vez a partir do momento em que ouvir o Espírito e a noiva começarem a dizer Maranata. Então não adianta a igreja ficar Maranata, 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 porque não vai acontecer a vinda de Jesus, enquanto não houver o clamor do Espírito e da noiva. Então, o que eu devo orar nesses últimos tempos? Senhor, abre os olhos de Israel para te ver, para compreender a tua palavra, para saber que o Senhor é o Messias, para saber que o Evangelho é a verdade. O nosso clamor precisa ser pela conversão de Israel, gente, dos judeus, da noiva. A noiva precisa clamar: vem,
Maranata. E aí eu ouvindo a noiva dizer vem, eu também vou dizer vem. Ok? Aí vai ser uma junção de todos, da igreja e dos judeus, né? Da noiva e do corpo de Cristo. Aí sim, nós vamos clamar junto, vem, Maranata, ok? Mas quem tem que clamar primeiro, então? O Espírito e a noiva. Enquanto essa junção, enquanto essa união não acontecer, e então esse clamor aparecer, Jesus não vai vir. Então a nossa oração é para que isso aconteça. E vai acontecer, tá? Independente da nossa oração. Porque existem muitas pessoas clamando há muito tempo já por isso. Existem ministérios específicos clamando em favor de Israel, em favor de que o povo de Deus, Israel, a noiva de Cristo, entenda. E quantos judeus já têm se convertido ao Evangelho, têm crido que Jesus é o Senhor. E nós vamos ver isso aumentar de forma maravilhosa nos últimos tempos, até que eles olhem então e digam, bendito o que vem em nome do Senhor. A profecia de Jesus vai se cumprir, porque tem que sair deles primeiro, esse Maranata. Esse Maranata precisa sair de Israel, do povo escolhido, dessa nação que Deus escolheu. Eles precisam reconhecer o Messias, ok? E Deus vai fazer isso, não se preocupem não que Deus vai fazer isso, mas nós precisamos orar por eles para que eles alcancem isso. Aí ele diz assim, quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Então, a água que está lá, que vai jorrar do trono de Deus. E ele diz no 18, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. É uma profecia, é uma palavra de João, né? Dizendo do perigo que nós corremos quando nós pegamos a profecia e quando nós acrescentamos o que Deus não disse e quando nós tiramos aquilo que Deus disse. O que isso diz respeito, gente? Que a igreja principalmente, né, porque eram eles que estavam pregando o evangelho nesse momento, gentios e judeus convertidos, e João está dizendo, alertando, quem está falando isso é João, ok? Inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim, muito cuidado igreja, muito cuidado judeus convertidos. Por quê? Porque se alguém acrescentar alguma coisa nessa profecia, se alguém disser que Deus disse algo que Deus não disse, vai sofrer as consequências por essas palavras que está colocando na boca de Deus. E aqueles que também tirarem, excluírem por vontade própria, porque acham que, não, isso aqui não é importante a gente pregar, não. Isso aqui não é importante a gente ensinar, não. Isso aqui não vale a pena falar, não, porque se eu pregar isso aqui, as pessoas vão embora. Entende o que eu estou querendo dizer? Tudo aquilo que for retirado da profecia, que não for dito, que não for falado, também haverá uma consequência muito grande para essas pessoas que fizerem isso. Então a gente precisa ter um temor muito grande do Senhor das duas coisas. Primeiro, de não acrescentar dizendo que Deus falou, e isso tem a ver com palavras proféticas mesmo, no sentido de dizer que Deus falou algo, acrescentando as profecias bíblicas, porque a profecia, gente, é a palavra de Deus. Essa é a profecia more, ok? Num outro momento a gente fala um pouco sobre profecia, porque vai estar isso dentro das cartas de Paulo. E eu quero falar bastante com vocês sobre isso lá. Mas muito cuidado, a profecia, ela está completa. Deus não precisa falar mais nada na terra. Tudo já está dito. Eu só preciso pregar a palavra. A palavra é a profecia, ok? Então, por isso que João está alertando, muito cuidado em acrescentar aquilo que Deus não falou e em tirar da profecia aquilo que Deus falou que era para falar. Então, a gente precisa ter um temor muito grande na hora da pregação, na hora do ensino, na hora de falar do que Deus disse, ok? É disso que João está dizendo. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Quem está dando testemunho para João de todas essas coisas? Jesus. Então Jesus está dizendo para João assim, sim, eu venho em breve.
João termina o livro dizendo: Jesus está me dizendo, sim, eu venho em breve. Creiam, esta é a palavra de Jesus. Ele está dizendo ele mesmo, e ele é fiel e verdadeiro naquilo que ele diz. Então, ele está dizendo, aquele que está me dando testemunho, aquele que está falando comigo a respeito de todo esse livro, de toda essa profecia, de todas essas coisas, ele está dizendo para mim aqui, sim, venho em breve. Aí João diz, amém, vem Senhor Jesus. Ele diz, isso mesmo Senhor, vem mesmo. Nós desejamos a sua volta, né? Imagina naquele turbilhão que João está vivendo no ano 96 depois de Cristo, com Nero destruindo tudo, a perseguição. Imagine o anseio, né? A frase de João aqui nesse momento dizendo amém, ouvindo do próprio Cristo dizendo eu venho, né? Como é que é? Sim, venho em breve. Maravilhoso isso. E aí João diz assim, amém, vem Senhor Jesus. Nós desejamos a sua volta. E ele diz no último versículo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, João termina dizendo, fechando o livro para nós, dizendo que todo o testemunho desse livro veio do próprio Cristo. Ele falou com ele todas essas coisas. É o Espírito do próprio Deus que conduziu a escrita e as visões que João teve durante todo esse livro. E ele diz que Jesus confirma para ele, sim, eu venho em breve. Então, esse livro, o Apocalipse, fala da revelação de Jesus, de quem é Cristo, de quem ele é e de como ele vai vir e como ele vai implantar o reino de Deus sobre a terra. E quem vai reinar com ele e como vai ser a vida eterna com ele, com Deus, e como tudo vai ser restaurado, como nós já falamos. Amém, queridos? Falta 3 minutos. Vamos fechar e vocês querem abrir para a gente finalizar e vocês falarem alguma coisa? O que vocês acham? Vamos fechar aqui, eu já abro de novo. Entrem, a gente já vai finalizar a aula, se alguém quiser falar alguma coisa. Senão a gente ora e já finaliza, tá bom?